bem-vindos, você está ouvindo Ruídos. Eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui mais uma vez com meu queridíssimo amigo Todd Cavacama. Tudo bacana na República Centro-Africana. E hoje é mais um dia de autópsia por aqui. E a música que a gente vai esmiuçar nesse programa é uma composição de Gilberto Gil e do poeta José Carlos Capinã. Miserere Nobis, música de abertura do álbum Tropicália ou Panis et Circenses, trabalho que é um verdadeiro marco da história da música popular brasileira e também desse movimento que ficou conhecido como tropicalismo, não é não, Todd? Pois é, e acho que um professor meu aqui de musicologia foi quem melhor definiu pra mim o que é o tropicalismo, né? Ele falou, eu gosto muito da Tropicália, né? Essa fusão entre música de vanguarda, rock and roll, psicodelia, música popular brasileira. Então, a Tropicália construiu uma obra que é recheada de diferentes influências e por isso mesmo se tornou tão importante e foi tão disruptiva para o seu tempo, né? É interessante pontuar que o nome desse movimento não nasceu na música, mas sim nas artes plásticas. Tropicália é o nome de uma obra do artista plástico Hélio Oiticica, que foi exposta na mostra Nova Objetividade Brasileira, realizada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1967. O nome, então, acabou sendo usado pelos jornalistas, por sugestão do Luiz Carlos Barreto, para tentar definir o movimento musical liderado pelo Gil, Caetano e tantos outros, e acabou sendo adotado pelos próprios músicos. Bom, vamos então mergulhar de cabeça nesse movimento e, é claro, você está convidado para vir com a gente e também mandar suas contribuições e sugestões de autópsias nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, Ruídos Podcast, e no nosso site oficial, ruidospodcast.com.br. Bora falar de tropicalismo. Vamos então começar com a ficha técnica da música. Miserere Nobis é a faixa de abertura do disco Tropicália ou Panis et Circenses de 1968. E reuniu um time invejável, né? Os músicos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Os Mutantes, Nara Leão e Gal Costa, os poetas Capinã e Torquato Neto e o maestro Rogério Duprá. Ao todo, o álbum tem 12 faixas e ficou em segundo lugar na lista dos 100 maiores discos da música popular brasileira, segundo a revista Rolling Stone, além também de ser muito aclamado no ano do seu lançamento. Uma coisa bacana pra gente prestar atenção é a capa. Foi desenvolvida pelo artista plástico Rubens Gershman e foi fotografada pelo fotógrafo Olivier Perroy. E tem umas referências modernistas, dadaístas e tem até o maestro Rogério Duprá segurando um pinico como se fosse uma xícara. Vale a pena olhar essa capa em tamanho bem grande e degustando aí cada detalhe. Passando agora a nossa apresentação, vamos ao contexto, né, que essa música nasceu. Apesar do álbum Tropicália ou Panis et Circenses ter sido lançado em 68, é interessante notar que o movimento começou um ano antes, em 1967. E eu digo interessante porque esse é um desses anos centrais na história da humanidade. Só no campo da música, nós temos o lançamento de nada menos que o Sgt. Pepper, dos Beatles, o debut do The Doors, com o álbum homônimo, o debut do Pink Floyd, com The Piper at the Gates of Dawn, o debut do The Jimi Hendrix Experience, com Are You Experienced, e a lista aí segue. Para quem curte cinema, tiveram os lançamentos de filmes que foram importantíssimos, como The Graduate, Cool Hand Luke e In the Heat of the Night. No campo da política, os protestos contra a guerra do Vietnã e os protestos por direitos civis, liderados por Martin Luther King Jr., dominavam o noticiário. E aqui no Brasil estávamos já no 3º ano de ditadura militar, com direito à censura prévia, nova lei de segurança nacional e essas mortes suspeitas de ex-presidentes, nesse caso o do Castelo Branco, num acidente aéreo. O negócio estava bem complicado e turbulento por aqui, ainda bem que agora a gente está numa época de paz e tranquilidade, não é mesmo? Mas apesar disso tudo, a classe musical no Brasil ainda conseguia expressar suas opiniões políticas. E era através de um programa de televisão, o Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, que muitos artistas cantavam suas revoltas contra a ditadura na forma de canções de protestos, como a Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores, do Geraldo Vandré. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Seria só no fim de 68, com o AI-5, que muitos artistas não só passariam a ser censurados,
como muitos também tiveram que se exilar em outros países. O Caetano e o Gil foram um desses artistas e se exilaram em Londres, depois de ficarem presos por 2 meses no Rio de Janeiro. Bom, e voltando, né, a falar sobre a música brasileira, nessa época ela era dominada pela bossa nova, né, pela voz e violão, pelo canto sussurrado e comedido, né. A bossa nova da Zona Sul do Rio, que pelos anos 50 trazia esses compositores desapegados de pretensão revolucionária, mas que involuntariamente revolucionaram a música popular brasileira, né. E de repente, 10 anos depois, surgem 2 baianos, né, no palco da TV Record, né. Um trajando um terno xadrez e blusa de gola laranja, acompanhado por músicos de rosa, outro de sapato sem meia, de boné, acompanhado por uns extravagantes espalhafatosos. Claro que eu tô falando, né, do Caetano Veloso com os Beach Boys e o Gilberto Gil com os Mutantes, ambos cantando pro Festival de Música Popular Brasileira de 1967. O rei da brincadeira, Ei José. O rei da confusão, Ei João. Um trabalhava na feira, Ei José. Outro na construção, Ei João. E se a bossa nova dos cariocas João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes é o nosso 7 de setembro, né, revolucionário, mas não tropo, a Tropicália dos baianos Caetano Veloso e Gilberto Gil é o nosso 2 de julho, né, porque com a Tropicália sim, existe essa vontade de revolucionar a música brasileira, né, isso era a grande força propulsora desse movimento. E se em 67 o Caetano e Gil deram um baita pontapé inicial no que hoje a gente conhece como Tropicália, foi em 68 que esse movimento consolidou a estética que foi tão influente para a música popular brasileira desde então. Em 68 foi lançado o disco Manifesto, Tropicália Panis et Circenses, e como a gente já falou, teve, além do Caetano e do Gil, os Mutantes, Gal Costa, Tom Zé e o maestro Rogério Duprat, que é o responsável por trazer muitos dos elementos vanguardistas para as composições, como o serialismo, a música concreta, técnicas de colagem e muitas outras doideiras aí. O Duprat estudou com Stockhausen e com Boulez, 2 dos maiores nomes da música de vanguarda europeia, e foi colega do guitarrista e músico experimental Frank Zappa. Também participaram do disco os poetas Capinã, que assina a letra de Miserere Nobis, e o Torquato Neto. E foi com esses pesos pesados que um dos álbuns mais icônicos da música brasileira surgiu. Além da influência da vanguarda europeia, há uma forte influência do rock, no movimento encabeçado aí pelo quarteto britânico The Beatles, e do movimento psicodélico americano, né, nas figuras aí de Jimi Hendrix, Janis Joplin, além, é claro, da forte influência da música brasileira, né. Então, o que Caetano, Gil e companhia estavam atrás era derrubar o maior número de barreiras possíveis, né? Juntar a música de vanguarda com a música das massas, juntar a música brasileira da elite carioca com a música brasileira periférica, né? Juntar a poesia experimental abstrata com um clamor por liberdade. Enfim, é uma geleia geral, né? E o mais louco é que em 67 estava acontecendo a marcha contra a guitarra elétrica, né? Foi uma passeata organizada pelo pessoal da MPB, né? Liderada pela Elis Regina. Inclusive, parece que o Gilberto Gil estava nesse lugar aí. Depois ele brinca, fala que nem sabia direito o que estava acontecendo, foi porque foi com a galera, né? Mas pra gente ver como tinha uma resistência muito grande, né? Esses elementos de fora, né? Falavam que a guitarra elétrica ia americanizar a música brasileira. Então, quando os tropicalistas trouxeram todas essas influências, né? Olharam pro mundo e trouxeram tudo isso pra música brasileira, causou realmente um choque até nos próprios músicos. E é engraçado a gente pensar nisso, né? E como isso foi uma quebra mesmo com o movimento que estava acontecendo até então. Vamos começar então a nossa análise pela letra de Miserere Nobis e vamos começar pelo título, né? Que é um título em latim e quer dizer "Tende piedade de nós". Bom, acho que é clara a referência à religiosidade, né? Vale lembrar que as missas católicas eram comumente feitas em latim. Em algumas igrejas mais ortodoxas, isso ainda acontece. Dentro da estrutura de uma missa, a gente tem os ordinários, que são as partes que são sempre iguais, e também tem os próprios que aí muda, né? Dentro desses ordinários, nós temos os cantos, que são o Kyrie, o Glória, o Credo, o Sancti e o Agnus Dei. A passagem Miserere Nobis faz parte tanto do Glória quanto do Agnus Dei. No Glória, a frase aparece 2 vezes. Primeiro em Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, que tollis peccata munti, miserere nobis. Ou, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. E depois em Que sedes ad dexteram patris miserere nobis.
ou vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. No Agnus Dei, a frase é Agnus Dei, que tollis peccata mundi, miserere nobis, ou Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Então, a gente encontra aí essa referência bem clara, que também aparece na primeira frase da música, e é seguida por uma outra frase em latim, que é o Ora pro nobis. Miserere nobis, ora, ora pro nobis, é no sempre será, oiaia, é no sempre, sempre será. O Ora pro nobis quer dizer rogai por nós. Ele está presente na Ave Maria, né? Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ou Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, e também na oração de Ângelus, também se referindo a Maria, né? E a frase é exatamente a mesma. Então é interessante como tem primeiro essa referência a Jesus e depois a Maria, né? E dá pra gente fazer uma leitura de uma certa referência à ancestralidade, né? Uma coisa que passa de um para outro, e também provavelmente uma referência à própria origem dos tropicalistas, né? Dessa força que a religião exerce sobre o povo brasileiro. A gente ainda é o maior país católico do mundo, né? E também acho legal a gente notar essa brincadeira, né? Entre o clássico e a vanguarda, utilizando o latim, né? Isso é muito comum, né? Alguns movimentos de vanguarda olham lá para trás, né? Resgatam coisas do passado para transformar, né, ressignificar. Eu acho que aqui também se encaixa nisso. Continuando nesse refrão, ele fala, é no sempre será, oiaiá, é no sempre, sempre serão. Essa questão de é e sempre será também dá uma ideia de continuidade e tem aí uma característica da poesia concreta, que é a paranomásia. A paranomásia é quando a gente emprega palavras sonoramente semelhantes, mas com sentidos diferentes numa mesma frase, né? Então ele brinca com esse sempre será, sempre serão. Isso é uma característica desse tipo de poesia. E aí também, outra brincadeira que ele faz, né? Ele começa falando é, terceira pessoa no singular do presente, sempre, e depois será, né? Terceira pessoa singular no futuro. Depois ele vem com é, terceira pessoa no singular no presente, o sempre de novo, e serão, terceira pessoa do plural no futuro, né? Então, dá uma ideia pra gente de quebra, né? A gente não sabe em que tempo está se passando isso. E essa temporalidade e não linearidade do poema também é outra característica da poesia concreta. Continuando então a música, ele começa cantando o seguinte, ó. Já não somos como na chegada, calados e magros, esperando o jantar. Na borda do prato se limita a janta, as espinhas do peixe de volta pro mar, as espinhas do peixe de volta pro mar. A gente pode fazer uma relação desse trecho com os movimentos migratórios, né? Ele fala de chegada, calados e magros. Os tropicalistas são, de maneira geral, de origem nordestina, então pode ser uma referência até esses movimentos migratórios do próprio povo brasileiro. Mas a gente pode extrapolar até para outros tipos de movimentos. E também, mais uma vez, aparece uma ideia de ciclo aí, né? Quando ele fala das espinhas do peixe de volta para o mar, né? As espinhas, a gente associa ao peixe morto, né? O esqueleto do peixe, e de volta para o mar, o local de nascimento, né? Então, é uma ideia de ciclo ao contrário de novo, né? Brincando de novo com essa não linearidade, né? Continuando, o próximo trecho, ele fala o seguinte. Tomara que um dia seja para todos e sempre a mesma cerveja. Tomara que um dia não, para todos e sempre metade do pão. Tomara que um dia seja, que seja de linho a toalha da mesa. Tomara que um dia não, na mesa da gente tem banana e feijão. Então ele começa a apresentar pra gente uma ideia de uma utopia aí, né, igualitária, né? Nesse tomara tem esse desejo dele, né? E o pra todos que ele repete também. É bem interessante a gente notar que ele tá criando uma imagem, né? A partir dessas comidas que ele coloca, né? Uma alegoria de uma fartura, né? Então ele fala de cerveja, pão, banana e feijão. Além da toalha de linho, né? Que é um artigo de luxo. E aí isso é confrontado depois, mais uma estrofe que vem depois de mais um refrão, né, quando ele diz: já não somos como na chegada, o sol já é claro, nas águas quietas do mangue derramemos vinho no linho da mesa, molhada de vinho e manchada de sangue, molhada de vinho e manchada de sangue.
Então, como a gente falou no começo, a repressão da ditadura era uma realidade bem presente nesse momento da história brasileira. E essa passagem parece fazer referência a isso e até uma certa visão de que sem luta, sem derramamento de sangue, não vai existir a utopia que ele narrou nas estrofes anteriores. E é engraçado também que ele usa o vinho derramado, né? E o vinho é uma analogia já ao sangue, né? Pegando até a referência cristã, é o sangue de Cristo, né? Mas mesmo assim, eles fizeram questão de deixar claro, né, no verso seguinte, e citar mesmo, manchada de sangue, para não deixar nenhuma dúvida. Terminando aqui a análise da letra, no final a gente tem uma passagem bem interessante, né? Que o Gil ele vai brincando com as sonoridades de uma sílaba. Brasilezil, feu, fuze, ilesil, C-A-K, N-A-K, altiuão, ora pronobis, ora pronobis. Também entra aí nessa questão da poesia concreta, né? Essa brincadeira com a sonoridade das palavras, mas ele deixa escondido aí um outro sentido, né? Se a gente ler o final de cada uma dessas partes, formam Brasil, fuzil e canhão, né? Ou seja, mais uma referência a um conflito e, sem dúvidas, a ditadura, né? Quando o Todd fala da parte musical, isso aí fica bem claro, inclusive, né? Na parte musical também dá um apoio para esse sentido. E outra coisa interessante é que, depois que a gente vê toda essa ideia da letra, né, de conflito, de uma utopia, a gente consegue fazer novas leituras do refrão, né? Primeiro que essa coisa religiosa tem a ver com uma utopia, né? Um paraíso na Terra, então a gente pode fazer essa associação. E ao mesmo tempo, o e o sempre, o será, o sempre serão, acaba podendo ser interpretado como uma frustração das coisas que não mudam, ou até um chamado para mudança, dependendo de como você faz a leitura. Então é uma letra muito rica do Capinã, assim, além de estar recheada, né, dessas brincadeiras com a própria linguagem, ela tem também muitas coisas, muitos sentidos que a gente pode tirar. Então uma obra-prima aí, sem dúvida, da música popular brasileira. Agora vamos para a análise da música, né, Todd? Pois é, então, a gente comentou lá atrás, né, como a Tropicália buscava sintetizar, né, as expressões artísticas, sociais e políticas aparentemente distantes, né, em uma só geleia geral, né. E nessa música, como uma boa música de abertura, a gente também encontra essa dicotomia, né. Então, logo no início, a gente tem a linha de órgão, que é um instrumento associado à igreja, né. E como o Flávio comentou, o Miserere Nobis é parte do texto de duas canções católicas, né, o Glória e o Agnus Dei. E o interessante é que o Agnus Dei, dentro da missa como um gênero musical, é normalmente o último movimento. Então essa linha de órgão, ela pode ser tanto interpretada como uma introdução à música em questão, quanto como um encerramento, né, ou o rito final da missa. E essa ideia de rito final, ela é aumentada pelos sininhos de bicicleta, né, que vem logo depois que a linha do órgão acaba. E que pode estar simulando tanto os sinos de igreja, quanto representando os sininhos de bicicleta mesmo, né. E esses sininhos, na verdade, eles trazem uma outra dicotomia, né. Olhando para eles como o sino de igreja, o rito final, na verdade, simboliza que, apesar da missa ter terminado, a nossa missão ainda continua. Então os sinos são como uma chamada, né, avisando a gente que é hora de agir. Mas olhando para os sininhos, como o sininho de bicicleta, o rito final seria o fim do rito religioso mesmo, né? E aí agora as pessoas estão livres para curtir o domingo e dar aquele rolê de bike descompromissado, né? Chegando na música em si, eu tentei, mas eu vi que era impossível não mencionar a influência dos Beatles, né? Pra começar, a gente tem o falso estéreo, né? Que não é uma invenção dos Beatles, até onde eu saiba, mas é algo muito característico da estética do grupo. Então aqui, a gente tem grupos de instrumentos que só tocam ou do lado esquerdo do falante ou do lado direito, né? Então, por exemplo, as madeiras, né? As flautas, clarinetes, eles só tocam do lado esquerdo do falante, né? Enquanto os metais, lá pro fim da música, ficam só do lado direito. E aquela guitarrinha, né? Com aquela levada bem marota no refrão, também fica só do lado direito. O timbre e a linha do baixo lembram bastante o Hofner do Paul McCartney. E a linha de batera, que evita aquele groove padronizado, quadradinho e repetitivo, e traz uma variedade rítmica, lembram bem as linhas do Ringo Starr. E por fim, a gente tem a presença de instrumentos orquestrais, né, com madeiras, metais, que eu já citei, o que é bem típico dos arranjos do George Martin, que é o produtor dos Beatles. Não é à toa que o Rogério Duprat era chamado, né, de George Martin da Tropicália.
O elemento que eu acho interessante destacar, e que pra mim é o que dita a direção que a música toma, é a linha do baixo. No refrão que abre a música, a harmonia ela não traz nenhuma surpresa e o baixo caminha bem comportadinho, né? E no primeiro verso que a coisa começa a ficar interessante, né? A harmonia ela começa bem bonitinha, com um baixo nos levando da tonalidade de Dó maior pra Fá maior, tudo tranquilo. Mas daí o movimento do baixo começa a ficar meio confuso, né? Meio perdido na cromaticidade, né? Ele vai pra frente, volta, vai pra frente de novo e volta de novo. Fica travado em duas notas e, plau, a gente volta pro refrão, né? Não tem nenhum tipo de resolução ali. Já não somos como na chegada, calados e magros, esperando o jantar. Na borda do prato se limita a janta, as espinhas do peixe de volta pro mar, as espinhas do peixe de volta pro mar. No segundo verso, depois do refrão, tem um diálogo meio jocoso entre o baixo e o que eu acho que é um clarinete grave. Esse diálogo, meio que é um toma lá da cá, ele termina num breve uníssono entre os instrumentos, antes da gente voltar pro refrão mais uma vez. De um dia seja, que seja de linho a toalha da mesa. Tomara que um dia não, na mesa da gente tem banana e feijão. No terceiro verso, que tem o mesmo material musical do primeiro, a gente tem a adição das flautas, que enriquecem aquela linha sinuosa e confusa do baixo. E antes do último refrão, a gente tem o que pode ser chamado de momento explícito de canção de protesto, né? A música, de repente, adquire um caráter marcial, né? Bem pontuado, com a caixa fazendo aquela marcha. E esse é justamente o lugar que a letra soletra o Brasil, fuzil e canhão que o Flávio mencionou, né? Dá inclusive pra notar uma mudança na atmosfera da música. Mas essa atmosfera bélica, ela é logo tomada pelo otimismo do refrão, né? E esse otimismo, ele é aumentado pelos metais triunfantes e o floreio das madeiras, né? Mas no que a música vai submergindo, né, num fade out, os barulhos de canhões começam a tomar conta da música. E são o link pra segunda faixa do álbum. Sempre serão Brasilesio, feu, fuse e lesio, C-A-K, D-H, altiuão, ora pronobis, ora pronobis, ora pronobis. Dá até pra fazer uma analogia aqui desse momento com o exílio do Gil e do Caetano pouco tempo depois. Ao mesmo tempo que foram capazes de revolucionar a música brasileira, trazendo uma estética bem viva e vibrante, eles se viram forçados aí a deixar o país por conta da ditadura militar. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Nos aprofundamos nessa obra riquíssima aí dos tropicalistas. Vamos deixar algumas recomendações aí para você curtir também, começando com a recomendação do nosso querido Todd. Manda ver, Todd. Bom, minha recomendação é a peça Motet em Ré menor, Beba Coca-Cola para coro e orquestra do compositor Gilberto Mendes. É uma peça de 1966, e são várias relações, na verdade, com esse álbum, né? Pra começar, essa peça é construída em cima de um poema concreto do Décio Pinhatari, né? Beba Coca-Cola e fica brincando com esses sons, é super divertida. E, além disso, o Rogério Duprat, ele foi um dos signatários do Manifesto Música Nova, de 1963. E o Gilberto Mendes também foi signatário desse manifesto, né? Então, você vê que tava todo mundo conversando um com o outro, né? E vou deixar outra peça do Gilberto Mendes, que é muito divertida também, que se chama Santos Football Music. Vai lá, a gente vai deixar o link aí, duas recomendações aí pra vocês. E a minha recomendação vai, eu acho que para um dos, digamos assim, filhos mais famosos aí da Tropicália,
né? Eles começaram também nesse finalzinho dos anos 60, e é engraçado porque eles têm influência Tropicália, mas também eles já falaram muitas vezes que tem influência também do João Gilberto. Então eles, né, começaram a olhar para isso que estava acontecendo na música brasileira, criaram a identidade deles, e eu sou muito fã, que são os Novos Baianos, uma banda também icônica aí na história da música brasileira. E vou deixar a música Bestetu, porque eu acho que ela tem muito dessa brincadeira com sonoridade, né, dessa repetição. Ela tá mais na sonoridade até do que no sentido. Então acho que ela representa bem essa influência tropicalista no som dos Novos Baianos. E também fica aí como homenagem, né? A gente recentemente perdeu o grande Moraes Moreira, então fica aí como singela homenagem a ele também, tá certo? Aí depois a gente vai deixar o link aí para vocês depois então curtirem todos esses sons. Muito bem, e se você gostou, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre a música Miserere Nobis ou sobre o tropicalismo, ou quer sugerir uma autópsia pra gente, você pode mandar um e-mail pra gente, né não, Todd? Qual que é o nosso e-mail? ruidospodcast@gmail.com. E também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, só procurar lá Ruídos Podcast, estamos lá. E não esqueça também que a gente tem o nosso site oficial. Qual que é, Todd? ruidospodcast.com.br. Entra lá tem todos os nossos episódios e você pode também interagir com a gente, tá certo? Muito obrigado a você que nos ouviu até agora, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Falou!